Queridos amigos, muita paz a todos. É com alegria que damos prosseguimento à nossa tarefa de exposição aqui na Seja, tendo como temática sempre algum item do Evangelho que nos proporcione a reflexão. Para esta noite, nós separamos do capítulo 12º, que é o capítulo intitulado Amai os Inimigos, especificamente um subitem que tem 4 mensagens dos Espíritos que assessoraram a Kardec, intitulado O Duelo. Lembremos que esse capítulo 12º, Amai os Inimigos, ele encerra a grande meta de Jesus para todos nós. Nós que ainda temos a imensa dificuldade de desenvolver, por exemplo, um auto-amor profundo às nossas ações, nós que ainda temos dificuldades de desenvolvermos um amor ao próximo sem restrições, estamos na marcha desse desenvolvimento também concitados a amarmos os inimigos. Evidentemente, Allan Kardec analisa esse tema apresentando para nós um raciocínio muito interessante, que é a síntese do pensamento espírita. Com muita razão, Kardec vai dizer, organizando esse capítulo, que nós não passamos do amor ao próximo para o amor aos inimigos, sem que façamos um trabalho no âmbito das nossas emoções. Porque diz o codificador que nós temos uma reação física orgânica, e ele usa a expressão, o compasso do coração bate de modo diferente na frente de um amigo e na frente de um inimigo. E todos nós experimentamos essa sensação de modo recorrente. A própria mensagem de Emmanuel, que foi lida na abertura, chama a atenção para essa relação entre os homens e os santos, né? Dizendo a certa altura, Emmanuel, que os homens alimentam antipatias uns com os outros e receberão as mesmas vibrações. Imersos nesse mundo que desafia o nosso processo evolutivo, nós sentimos fisicamente a reação da afetividade ou da falta de afetividade, da animosidade em relação a uma outra pessoa. Então, amar os inimigos não é um discurso, é uma meta no sentido de uma reengenharia profunda das nossas existências. E nós estamos, talvez, desafiados nesta, como sendo a primeira oportunidade reencarnatória em que nós poderemos desenvolver esse tema de uma forma aprofundada. Se fizéssemos uma retrospectiva das nossas existências, nós veríamos que quanto mais recuada for a existência, mais nós estávamos desafiados a fazer uma separação muito clara, muito evidente, de quem era o nosso próximo e de quem eram os nossos inimigos. Tanto é que naquela ocasião que dá ensejo à narrativa do samaritano, o fariseu que questionou a Jesus, mesmo sabendo que o mandamento maior era amar ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, Jesus o elogia e diz que de fato era isso, que ele fizesse, que teria então a vida eterna. E ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Exatamente representando aí uma dúvida que não era apenas dele, mas era uma dúvida social, era uma dúvida reencarnatória, uma dúvida que durante muito tempo nós alimentamos. Quem é o meu próximo? Nós conseguíamos saber quem era o clã, mas não exatamente quem podia ser o próximo fora do clã. E se nós tivemos, ao longo do nosso desenvolvimento na Terra, a dificuldade de identificar quem é o próximo e de amá-lo, o que se dirá do amor aos inimigos? Por isso, acreditamos que estamos na primeira existência em que, de fato, nós começamos a pensar nesse tema. E, como dizíamos, Kardec faz, então, esse reconhecimento que, do ponto de vista físico, nós temos reações diferenciadas. E, na sequência, então, ele vai explicar qual é a perspectiva do espírita. Evidentemente, a de não alimentar ódios,
mas se as circunstâncias, né, por falta de vigilância de nossa parte, de conhecimento, de entendimento, de tolerância, nos levaram a uma situação em que há inimigos declarados, diz Kardec, que não lhes façamos mal, que sejamos aqueles capazes de estender a mão. E isso é ainda muito difícil, é um exercício para nós, porque nós estamos conquistando esse entendimento, que primeiro é cognitivo, de não fazer mal a ninguém e inclusive amar o próximo, para na sequência esse entendimento cognitivo gerenciar as nossas ações ou os nossos procedimentos. Então há aí uma espécie de, talvez um vazio, um espaço, ou como se diz em inglês, um gap, entre a nossa compreensão desse tema, amar aos inimigos, e a articulação coerente das nossas ações. Então, nesse capítulo 12º, estudando esse tema tão desafiador para todos nós, como dissemos, os espíritos que assessoraram a Kardec escrevem 4 mensagens sobre o duelo, que particularmente eu acho muito interessante voltar a ler essas mensagens, porque só de um ponto de vista aparente ou de um ponto de vista superficial, os espíritos estavam falando sobre um problema do século XIX. De fato, o duelo no século XIX, nos países da Europa, nos Estados Unidos, era uma forma legitimada, juridicamente legitimada, de se resolverem as pendências, de se resolverem as dificuldades. Alguém que se sentisse ofendido, e um dos textos, inclusive, aponta esse motivo, alguém que se sentisse lesado, ofendido, desafiava o outro, então, para que a sua honra fosse lavada. Vejamos que compreensão nós tínhamos no século XIX. Era uma compreensão de que a justiça é feita com as próprias mãos, que nós não recorremos aos tribunais, que somos superiores a eles e conseguimos resolver as questões. Esses mesmos itens, né, que aparentemente falam de um problema social do século XIX, foram certa vez submetidos a Chico Xavier. Alguém muito bem intencionado, mas também muito inflamado, chegou para Chico reclamando, de certa forma, que ele acessasse Emmanuel para uma espécie de atualização do Evangelho segundo o Espiritismo, porque havia coisas no Evangelho que precisavam ser atualizadas. E Chico, muito do seu jeito, muito mineiramente, né, sem pressa de entender, foi ali esticando a conversa para ver se a pessoa mudava de tópico, mas a pessoa insistiu. E Chico, então, meu irmão, né, o que há no Evangelho segundo o Espiritismo que precisa ser atualizado? Isso quando o Evangelho tinha aí 100 anos. Estamos com 150 anos. E a pessoa disse, ora, Chico, aqueles itens sobre o duelo que estão no capítulo 12º. Ah, meu irmão, é porque esses itens não podem ser modificados porque hoje os principais duelos são mentais. Então, Chico, já com muita perspicácia, né, dava ali uma grande lição àquela pessoa inflamada que fazia, evidentemente, uma leitura muito circunscrita do Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com essa pessoa, ou fazendo uma análise mais larga da sociedade, nós veremos que, do ponto de vista legal, jurídico, nós superamos a ideia de uma justiça feita com as próprias mãos. Mas há uma grande diferença entre aquilo que assegura a lei e o que de fato é feito. Recentemente, por exemplo, nós vimos vários casos no Brasil em que pessoas que foram supostamente acometidas de crimes foram acorrentadas. É uma espécie de barbárie, de justiça feita com as próprias mãos. Ontem circulou uma notícia que eu vi rapidamente na internet, não sei se teve algum fundamento, não acompanhei os jornais até hoje, mas me parece que com a grande, né, mas já esperada decepção do jogo do Brasil de ontem, houve um tumulto no shopping João Pessoa e a situação terminou na morte de alguém. Em vários lugares do país, alguns tumultos localizados terminaram na morte de alguém. Recentemente eu acompanhei nos jornais o desdobramento em várias notícias e reportagens de um caso de clássico de duelo.
um cidadão, um operário, uma pessoa qualificada na sociedade, envolveu-se numa questão absolutamente séria com o dono da padaria, em que habitualmente ele fazia compras, porque certo dia, estando acompanhado de sua filha, o dono da padaria fez uma espécie de elogio ou de gracejos em relação à moça. O pai não entendeu ou achou que era de mau tom, saiu da padaria, voltou armado e desferiu contra o dono da padaria alguns tiros, que não o atingiram mortalmente. E esperava-se que a situação terminasse por aí. Polícia acionada, tentativa de homicídio, na sequência a pessoa internada. Dias depois, quando sai do hospital, aquele que foi inicialmente alvejado montou o que se chama de uma tocaia e esperou aquele trabalhador passar e desferiu a revanche, os golpes que o acertaram mortalmente. Então, são situações que aparecem nos noticiários, que se nós quiséssemos acompanhar, teríamos muitos exemplos de duelos físicos ainda hoje. E só isso já justificaria a atualidade do texto, dos 4 itens sobre o duelo que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, os duelos mais mortificadores, aqueles que causam, digamos, o maior número de mortes, e mortes aqui no sentido metafórico emocional, são os duelos mentais e emocionais que nós desenvolvemos. E para a nossa surpresa, quando nós examinamos a obra de Joana de Ângeles, esses duelos mentais, eles têm a grande característica de serem silenciosos. E verificamos que muitos de nós nos envolvemos em imensos duelos que envolvem, por vezes, diálogos imensos, profundamente eloquentes. Aquele que se envolve num duelo emocional desenvolve toda uma forma de visão em relação à vida. Está em constante disputa, não apenas com o outro, mas também consigo mesmo. Porque quando nós entramos num duelo mental e emocional, nós não temos paz de espírito, porque estamos constantemente observando a situação, observando as falas, observando as posturas, analisando, inferindo quais teriam sido as motivações. E isso traz, além de uma atividade mental excitante, desgastante e cansativa, traz uma sobrecarga emocional intensa para aquele que entra nos duelos. De modo que, para a nossa vida mental e espiritual saudável, nós encontramos na obra de Joana de Ângeles a recomendação de que nós vigiemos as nossas fontes mentais. Ou seja, que nós vigiemos esses momentos em que entramos nesses duelos contra as mais diferentes pessoas, da família, do trabalho. Provavelmente hoje nós estamos num imenso duelo mental e emocional que é coletivo. Todos nós estamos algo decepcionados com aquilo que nós já esperávamos. Todos nós sabíamos que a seleção não era esse time todo tão divulgado. Mas de ontem para hoje o assunto vai e volta. Quem teria sido o responsável? Um time inteiro, o técnico. E aí nós entramos nessa onda mental de ficar repassando o assunto. Esse poderia ser até supostamente leve, mas nós entramos, por exemplo, em duelos mentais relacionados a crimes, a notícias que aparecem nos jornais, quem poderia ter sido o culpado, verdadeiros linchamentos mentais que vamos produzindo. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de nos olharmos a partir de um instrumento que André Luiz descreve no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o psicoscópio, que é um instrumento à semelhança de um microscópio, mas que serve para examinar a alma, serve para examinar mais especificamente as vibrações da alma. Nós veríamos que quando nós estamos tomados por um duelo mental, as nossas vibrações não são das melhores, nem na sua qualidade, digamos assim, nem na sua coloração. Nós certamente nos assustaríamos conosco. Da mesma forma que no livro Vida Feliz, há uma mensagem de Joana de Ângeles que diz: já te observastes com a fala gravada quando estás gritando?
Imaginemos o que é ouvir a nossa fala durante uma briga. Como é que nós reagiríamos depois? O nosso tom de voz. Mas eu disse isso, eu sou assim. Não, esse não é o meu tom de voz. Imaginemos então com as nossas, se tivéssemos a oportunidade de observar as nossas vibrações durante um duelo. Nos lembramos agora de um exemplo que está recolhido, se não me engano, por Ramiro Gama, grande amigo de Chico Xavier, e que narrou um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier e outros, mas especificamente esse livro, em que ele narra situações cotidianas vividas por Chico. E há uma situação em que Chico, aquela pessoa querida por todos, era insistentemente convidado por uma senhora para que fosse tomar um café em sua casa. Nos lembremos bem da experiência. Nós estamos falando de Chico Xavier vivendo numa cidade no interior do Brasil, naquela condição do Brasil rural, em que as pessoas se visitavam, compartilhavam momentos de refeição, tinham o privilégio, digamos assim, de se visitarem e apreciarem um café, conversando de uma forma amistosa e sem pressa. Era um ritmo de vida diferente desse nosso e certamente muito mais saudável do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental. Como Chico sempre teve uma carga de trabalho muito elevada, porque além da sua atuação como funcionário público, as muitas horas dedicadas à psicografia, o pouco sono que ele desfrutava, era alguém que, mesmo vivendo essa condição, digamos, propiciadora de saúde, ele tinha muito pouco tempo para aquilo que nós podemos chamar as amenidades. E recusava de forma até sistemática esse convite. Até que certo dia Emmanuel o orientou para que ele tornasse a sua agenda um pouco mais elástica e pudesse incluir aquele café, aquele convite que lhe era feito. Então Chico cedeu, né, e foi atender a esse generoso convite que lhe era feito. Tomou o café, conversou e até aí nada demais nesse episódio, nada de extraordinário. Todavia, quando ele saiu da casa, e já ia a alguns metros de distância, o espírito Emmanuel olhou para ele, apresentou-se, aliás, e disse que ele observasse aquela senhora que já estava a alguns metros às suas costas. E quando ele observou, percebeu, segundo a narrativa de Ramiro Gama, que é uma espécie de testemunha desses muitos casos e lindos casos de Chico Xavier, que uma onda de luz saía do coração daquela senhora na direção de Chico Xavier, envolvendo numa vibração de paz. Esse exemplo ele é importante não apenas por essa descrição, e que Ramiro consegue fazê-la de uma forma extremamente lírica, mas ele é importante para a gente compreender a partir do que seria o contrário. Vejamos que aquela senhora envolve Chico Xavier numa vibração de afetividade, de amor, e certamente estabeleceu com ele, mentalmente, não um duelo, mas um colóquio. Provavelmente o envolveram em suas preces. E no seu estado mental ali, com certeza, a mente daquela senhora estava em quietude, que é exatamente o estado mental que nos diferencia do estado mental do duelo. Porque no duelo nós estamos exatamente no contrário, na inquietude. As ideias vão e voltam. Ou nós tentamos sair do foco do duelo, pensar numa outra coisa e voltamos. Mais ou menos quando acontece com todos nós, uma música daquelas que por vezes nós não gostamos, entra um verso na nossa mente. Por mais que a gente queira tirar, parece que o verso grudou. Eu sempre fico imaginando como se fosse um chiclete mental. O negócio fica ali, a gente quer sair, tem os filhos, aí volta, e vai e volta. E é preciso todo um exercício para deixar de pensar. No duelo mental ocorre exatamente isso. Em primeiro lugar, a dificuldade do foco, estabelecer o foco. Porque quando a gente estabelece o foco, daí a pouco sai e volta ao tema do duelo. E comparativamente com o exemplo lá de Chico Xavier, nós já podemos imaginar qual é a coloração e quais são as vibrações que saem de nós ou de alguém quando nós estamos num duelo mental. Seja contra um outro alguém, seja contra um grupo social,
devocionais a vida inteira. E vamos alimentando ao longo dos anos, em vez de superar com a passagem do tempo esses duelos, vamos nos deixando arrastar por esses duelos a vida inteira. E não é à toa, por exemplo, que pessoas que perderam a sanidade, sejam porque estão numa idade provérbica, seja por algum problema mental, sempre apresentam relatos de alucinação, que são relatos, por vezes, de lutas intensas, com pessoas, com figuras que só elas veem. Porque, na grande maioria das vezes, ali estão misturadas nessas visões, não só espíritos que lhes aparecem, mas a própria materialização dos seus pensamentos. Há, na obra de André Luiz, uma instrução muito importante acerca do pensamento. Numa dada altura de sua obra, acho que nos domínios da mediunidade, André Luiz afirma que o pensamento é formado de matéria plástica. A gente tem uma dificuldade incrível de entender o que seria essa matéria plástica. E a grande dificuldade também de André Luiz, de ali na década de 40, 50, descrever com os termos que eram possíveis o que ele estava observando. Hoje nós já não temos tanta dificuldade com o progresso da ciência, com a literatura espírita, de entendermos que o pensamento é exatamente essa matéria plástica, é essa vibração que se condensa. E quando essa vibração é de boa natureza e se condensa, nós vamos estar envolvidos dos melhores cuidados. Mas quando essa vibração tem as suas nascentes matizadas pelo duelo, pela inveja, pela disputa, nós também vamos materializar uma vibração que não nos será benéfica. Nos lembramos aqui agora da sentença de Jesus. Onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Evidentemente, a expressão coração, no âmbito daquele contexto das sentenças de Jesus, refere-se não especificamente ao órgão físico, mas à sede das emoções. Onde estão as nossas emoções? Onde está a nossa vida mental? Aí está o nosso tesouro. Porque alguém que tem uma vida mental tranquila, alguém que tem as suas emoções cuidadas do ponto de vista da saúde emocional, certamente atravessará dificuldades na vida, como todos nós atravessamos. A diferença entre ela e nós é o modo como reage às dificuldades. E a grande diferença na vida está exatamente no modo como nós reagimos às situações que nos chegam. Alguém mais assentado, mais tranquilo, espiritualmente mais maduro, está renteando conosco e atravessando a mesma dificuldade, que parece nos macerar profundamente, nos dá a entender que nos dilacera, que tira o nosso chão, que faz com que nós percamos a esperança. Mas a pessoa que está ao nosso lado, mais madura espiritualmente, tem exatamente os olhos postos no futuro e consegue atravessar a mesma experiência de outro modo, com mais tranquilidade e sem se envolver nos duelos, sem se envolver nas disputas. E quase sempre, quando nós estamos imersos num duelo, mergulhamos numa disputa, o nosso ponto de vista, de uma perspectiva de proteção, é imaginar que o duelo veio do outro. Nós sempre nos sentimos desafiados, como se o outro tivesse, de fato, esgrimindo uma espada contra nós. É um mecanismo de defesa. Todavia, quando nós aprofundamos a análise, e podemos fazer isso com Joana de Ângeles, por exemplo, aqui no livro Vida Feliz, na lição de número 68, Joana traz importantes critérios de autoanálise que nos ajudam a entender por que é que nós, afinal de contas, entramos em determinados duelos. Porque há circunstâncias em nossas vidas que, quando paramos para refletir, nós nos perguntamos: mas como foi mesmo que isso começou? De onde é que vem? E já nem conseguimos mais recobrar qual foi a origem. Às vezes porque essa origem está muito longe, às vezes porque essa origem é absolutamente insignificante e nós somos muito maduros e maturos e mergulhamos naquela pista falsa que ficou ali e nos deixamos envolver por um duelo. Então, como dizíamos, nessa mensagem de número 168,
mas cumprimentou fulano. E aí nós guardamos isso. E no outro dia, isso, e mais isso. E nós vamos dando espaço mental e emocional para esse tipo de situação. E se não tivermos bastante maturidade para perceber, não, fulano não me cumprimentou, mas eu vou lá cumprimentá-lo, né? O que terá acontecido? Esse não é o seu modo habitual. Ou até mesmo, fulano não me cumprimentou. Talvez ele esteja no momento mais reservado de sua vida, num dia em que ele não está bem, ou talvez eu tenha exagerado na percepção da sua personalidade, ele é de fato um tanto mais retraído. Quando nós superamos as exigências mais infantis do ponto de vista das relações interpessoais, nós conseguimos superar ou cerrar uma porta para os duelos. E Joana aqui traz essa responsabilidade para nós. Não é do outro. Quando o duelo chega e nós mergulhamos na atmosfera do duelo, é porque nós já tínhamos uma matriz em nós. E essa matriz, ela é, por exemplo, semelhante à dos processos obsessivos, para os quais nós precisamos ter um entendimento bastante lúcido que a doutrina espírita nos traz. Não existe processo obsessivo de desencarnado para encarnado ou de encarnado para encarnado sem que a matriz obsessiva esteja naquele que supostamente ou momentaneamente está na condição de auxiliar. Nenhum espírito desencarnado nos faz fazer isso aqui, bem ou mal, sem que essa matriz esteja em nós. Por exemplo, não haveria espírito capaz de fazer com que Chico Xavier fizesse o bem ou Madre Teresa fizesse o bem se a matriz do bem, do amor ao próximo, não já estivesse nele. Trazendo essa mesma comparação para o duelo, se nós estamos duelando sempre, disputando, não são os espíritos que nos incitam a isso. Somos nós que ainda não conseguimos lavar as nascentes do nosso coração. Não conseguimos ainda fazer um processo de recolhimento em que nós possamos, de fato, fazer uma autoanálise para identificar os momentos da nossa personalidade em que, de antemão, nós já recuamos, não enfrentamos a convivência com o outro, ou já passamos a supor o que fulano faz. Né? O que será que fulano faz? Por que será que ele é tão bem sucedido? Por que será que as pessoas o cumprimentam tanto? O que será que ele faz fora do seu horário de trabalho? Né? São duelos, né, que envolvem muita disputa, que trazem à tona toda a matriz ainda da inveja e do orgulho que nós trazemos em nós. Por isso, esse texto de Joana de Ângeles é importante porque faz com que nós tenhamos um outro ponto de vista para observar esse assunto. A fonte, o início, o start, não está necessariamente ou somente no outro, está, na maioria das vezes, em nós mesmos. Na sequência, ela apresenta aqui outro aspecto importante. Aquele que se deixa levar pela inveja, torna-se, aliás, pela intriga, aquele que se deixa levar pela intriga, torna-se frio e calculista, impiedoso e armado contra o outro, que talvez não mereça essa reação de sua parte. Então vejamos bem que, na posição do duelo mental, nós ficamos comparativamente quase que na mesma posição do duelo físico. Nós ficamos esperando a melhor oportunidade. Ou nós ficamos nos escondendo em determinadas ações. Nos tornamos frios e nos tornamos calculistas. E isso, em geral, ocorre numa situação muito comum para todos nós, que é a perda da confiança no outro. Quando nós perdemos a confiança no outro, seja esse outro quem for, e qualquer que seja o motivo, nós temos uma imensa dificuldade de recompor. A tal reconciliação de que nos falava Jesus. Reconcilia-te, ou seja, volta à conciliação com o adversário enquanto estás a caminho. E essa sentença é interessante porque não é reconcilia-te, por exemplo, com o inimigo, mas é reconcilia-te com o adversário. E o adversário é aquele que anteriormente estava na posição de um co-irmão, de um amigo. E aí houve algum dissenso nessa relação e por isso a expressão é reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto estamos lado a lado.
para nós é saudável emocionalmente investir nesse processo, embora reconheçamos seja profundamente desafiador. Porque, como disse antes, talvez essa seja para muitos de nós a primeira existência em que nós estamos tematizando de forma sistemática, profunda, essas questões. Em muitas outras existências nós já estivemos em contato com a mensagem de Jesus, mas verticalizando, verificando que nos faz um bem maior reconciliarmos, superarmos, perdoarmos, investirmos na resiliência, nos faz muito mais bem do que mantermos o dissenso, do que mantermos o rancor, do que mantermos o afastamento. E, evidentemente, isso é um processo de aproximação. Do mesmo jeito que há um processo de ruptura, como diz Joana aqui, é paulatina. Vejamos que o advérbio que ela usa é sorrateiramente a intriga inicia-se no teu coração. Ou seja, é um processo em que nos deixamos levar para o duelo mental, sair dele, fazer a reconciliação, restaurar a nossa saúde mental e emocional para o nosso nível evolutivo, é também um processo. É um processo de, digamos assim, retorno à nossa origem, um processo de vigilância profunda. Por que é que eu estou repetindo esse duelo? Que às vezes se estrutura em diálogos muito amplos e, como dissemos antes, ainda que mentais, muito eloquentes. Mais adiante, Joana de Ângeles vai dizer: o intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te. E aí sim vejamos que ela agora aponta os dois lados do processo. Aquele que desafia a intriga ou que chama para o duelo, o intrigante, sempre encontra uma forma de envenenar-te. E aí nós já podemos inferir. Nós nos deixamos envenenar, porque ele vai sempre achar a forma como nós reagimos a isso, se cedemos a esse duelo ou não, é que vai conferir o nosso mérito na questão, porque sempre haverá o desafio. Mais à frente ela afirma: conhecendo o teu temperamento, infiltra-se com suavidade e te alcança, alanceando-te com a informação infame. Então vejamos que há um processo de cerco. E no nosso nível evolutivo, nós quase sempre sucumbimos à pressão, ao cerco daquele que nos desafia ao duelo, daquele que nos tira a paciência, daquele que nos faz perder a confiança. Vejamos que há um processo aí que vai se instalando e nos desafiando a entrarmos no duelo. E por fim ela diz: reage à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter paz ao mudar de atitude mental e moral. Aqui nós temos uma lição de grande porte para nós. Reagir à intriga não significa reagir de forma violenta à intriga, mas é a reação pacífica, a resignação dinâmica. Reagir à intriga, não alimentá-la, nem com palavras, nem com pensamentos, nem com atitudes, e muitas vezes, numa situação em que a intriga se coloca e arrastaria uma ou várias pessoas para a situação de disputa, o silêncio tem sido o grande companheiro. Aliás, essa é uma recomendação de Joana de Ângeles para Divaldo, que serve para todos nós. Numa dada altura da vida de Divaldo, em que ele foi desafiado a um grande duelo pelos jornais, pela palavra, e sem dúvida nenhuma, a um grande duelo mental, quando acusado de plágio, a orientação de Joana de Ângeles para ele foi uma só: que ele permanecesse em silêncio e em oração. Porque há inúmeras circunstâncias que, em vez da contra-argumentação, ou em vez do duelo mental, reagindo, retrucando mentalmente, alimentando o caldo das vibrações que nos desestabilizam, o grande remédio é o retiro, o silêncio e a prece. E isso não significa submissão. Isso significa, na verdade, uma grande lição em que nós voltamos para as nossas forças, para a nossa origem e buscamos esse amparo. O que não significa dizer, como lembra Emmanuel, num texto chamado Aflições,
que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que nós estejamos impedidos de chorar. Essa é a expressão de Emmanuel. Quando submetidos à calúnia, quando publicamente difamados, evidentemente isso nos macera profundamente. Quem teve a oportunidade de ler ou de ver o bom repertório de fotos que está no livro O Voo da Garça, que narra a biografia de Chico Xavier, e há um bom trabalho de fotos, há um detalhe nas fotos muito interessantes. Nós vamos acompanhando as fotos e vemos um Chico sempre altivo, sorridente, antes daquele episódio com a revista O Cruzeiro, em que ele foi nacionalmente difamado. Quando a revista é publicada, o escândalo vem à tona, as fotos demonstram claramente um Chico Xavier profundamente abatido, envelhecido inclusive. São fotos assim de um mês para outro, de 2 meses para outro, e duram muito tempo. E a partir daquela experiência, sem dúvida nenhuma, o semblante de Chico Xavier foi um semblante que envelheceu em função da grande problemática que ele viveu. E comparativamente, quando o Divaldo viveu uma grande problemática que afetaria a sua tarefa como expositor, Joana de Ângeles recomendou exatamente essa reação pacífica, essa reação dinâmica, que nesse trecho aqui fica muito bem posto. Reagir à intriga e educar o intrigante. Porque o outro que está desafiando, ou os outros, querem exatamente alimentar a fogueira. E há muita gente que está tão mal consigo mesmo que quanto pior seja a situação, para elas está confortável, porque elas já perderam de muito tempo a noção do que é qualidade emocional de vida, o que é qualidade mental de vida. Não estamos falando de condições objetivas de qualidade de vida, que são evidentemente importantes, mas a mais importante de todas elas é a qualidade emocional da vida. Como estamos? Então, o intrigante é aquele que está em conflito consigo mesmo e que, na recomendação de Joana de Ângeles, a nossa reação pacífica, a nossa saída da intriga, a nossa não entrada na disputa é, sem dúvida nenhuma, uma forma de educá-lo, deixando-nos em paz e oferecendo a ele também uma experiência de paz ao mudarmos de atitude mental e moral. E num mundo como o que nós estamos vivendo, que há todo um elogio, um discurso, a exacerbação dos direitos, a toda e qualquer, digamos assim, experimentação pessoal, como se nós tivéssemos direito a tudo, não pudéssemos sequer ser chamados, ser tocados, ser citados, ser isso ou ser aquilo, nós estamos também, no mesmo mundo que proporciona isso, instigados a estar continuamente num duelo, defendendo as nossas posições. E quando nós nos ocupamos desse duelo mental, emocional, que envolve questões pessoais e também questões sociais, nós perdemos o foco da nossa experiência, da nossa existência. Que esse foco está resumido numa sentença de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando o duelo nos assalta a mente, roubando-nos a paz, tirando-nos o sono, impedindo-nos, às vezes, de nos alimentarmos, porque quando nós mergulhamos nessa atmosfera, essas reações físicas são recorrentes e esperadas. Nós perdemos o sono, nós temos dificuldade de alimentação, nós não conseguimos a concentração necessária, às vezes, para atividades mínimas, ou mesmo aquelas atividades costumeiras, repetitivas, como lavar a louça, dirigir. Nós fazemos isso maquinalmente, mas mentalmente nós estamos respondendo ao outro, nós estamos desafiando, ou estamos repassando a cena que o outro disse X e que se comportou Y. Nós estamos exatamente perdendo o foco, deixando de buscar primeiro o reino dos céus e tudo aquilo que ele representa. O reino dos céus como essa grande representação dos mundos superiores, onde os espíritos superaram essa condição de dificuldade. É numa hora dessas que nós podemos nos perguntar: mas e se o meu guia espiritual, ou se Joana de Ângeles, ou Emmanuel, ou Bezerra, por que não, aqui chegasse, como me encontraria?
São situações que se parecem com aquelas, por exemplo, em que nós somos surpreendidos por alguém de casa sem roupa, por exemplo. Ou então, chega uma visita em casa e vai entrando e a gente está se trocando. Que situação constrangedora, e a gente tem que ali se recompor rapidamente. Se nós pudéssemos, né, visualizar como é que nós nos sentiríamos num momento de duelo mental se fôssemos surpreendidos pela visita amiga de um nobre mentor espiritual. Provavelmente a mesma vergonha. Nós diríamos, dê um tempo aí para eu vestir os meus pensamentos, ou colocar esses pensamentos no outro lugar, né? É exatamente essa necessidade da recomposição, do vestir os pensamentos, de mergulharmos numa outra dinâmica emocional e mental. E somente a prece, o hábito constante da prece, o hábito do evangelho no lar, das leituras saudáveis, do aconselhamento com pessoas que superaram a maioria desses conflitos que todos temos, é que nos permite sair dessa atmosfera, que é uma atmosfera desafiadora e que conspira contra a nossa paz. Que os duelos mentais e emocionais possam ser substituídos por colóquios, por interação com os bons espíritos. Porque, comparativamente, o mesmo tempo gasto para nós ficarmos pensando o que dizer ao outro ou o que ele vai nos dizer na próxima vez que o encontrarmos, poderia ser utilizado para um momento de quietude e nós treinarmos a aproximação com os nossos amigos espirituais, que estão à nossa disposição, mas nós quase nunca oferecemos a atmosfera mental necessária para que eles se aproximem de nós. No momento de conflito, não são esses amigos que influenciam diretamente os nossos pensamentos, ainda que eles queiram e tentem muito. São espíritos de outra experiência, de outra natureza. Então, para nós, os espíritas, esse tema do duelo ele continua sendo atualíssimo, tanto pelas questões sociais, que nós não pacificamos ainda e vemos a sociedade resolvê-las de forma violenta, e como espíritas precisamos oferecer uma contribuição constante à paz, como também as questões que envolvem o duelo mental. Todas elas precisam ser revistas, e o exercício de sairmos do duelo para alimentarmos uma outra atmosfera que, inclusive, nos dará lucidez para resolver as intrincadas questões existenciais que a todos nós desafiam. E só poderemos resolvê-las se estivermos não no duelo, mas no colóquio com os espíritos superiores. Dizendo isso, amigos, sugeriria que pudéssemos em casa ler esse texto de Vida Feliz, o de número 168. E sobre esse mesmo tema, com um título interessante da palavra cisânia, Joana de Ângeles discorre no livro Florações Evangélicas e no livro Iluminação Interior. Muita paz a todos.